E aqui nós temos usuários. Aqui na barra de menu usuário nós temos administração de contas. O que seria essa administração de conta? Aqui eu vou informar para o sistema todos os meus usuários. Então, por exemplo, eu tenho um usuário que ele vai começar a trabalhar com o PigChamp agora. Eu tenho vários computadores clientes. Então, eu tenho um servidor e eu vou ter vários usuários trabalhando, cada um no seu computador, e eu vou dar alguns privilégios para eles. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Alejandro. Eu vou dar acesso para ele em quais as granjas? Permite ao usuário acessar todas as granjas e grupo de granjas? Se eu deixar isso aqui marcado, ele vai acessar tanto a granja Dom Bosco, como a granja 2, a Sarandi, o grupo de granja que eu criei e a Santa Juliana. Ou eu posso falar, não, eu vou dar privilégio para o Alejandro somente para a granja Sarandi, ou somente para a granja Dom Bosco, o restante não. E aqui eu estou permitindo ao usuário criar um novo grupo de granjas. Depois eu estou permitindo ao usuário alterar detalhes de identificação da granja. Estou permitindo ao usuário alterar a configuração de data da granja, se não teria problema. E estou permitindo ao usuário alterar os alvos de produção da granja. Isso aqui, gente, não vamos deixar isso aqui marcado, porque isso aqui cabe ao gerente ou ao administrador sysadmin para estar permitindo essa alteração dos alvos de produção. Isso aqui é sério, então, assim, não dê privilégio para quem só fica inserindo dados. Isso aqui seria responsabilidade do gerente e do usuário administrador, no caso, sysadmin. Então, depois eu venho aqui em entrada de dados. Aqui na entrada de dados eu vou dar privilégios para ele estar permitindo o usuário realizar a entrada de dados. Então, aqui, quando eu marco permitir o usuário realizar a entrada de dados, ele pode fazer qualquer uma dessas funções aqui. E aqui eu estou falando que eu estou permitindo ao usuário acessar a ferramenta de busca, que é aquela que a gente estava fazendo agora há pouco. Então, ele pode perfeitamente ir lá na ferramenta de busca, tá? Buscando algum animal, buscando alguma informação, buscando eventos, ele pode usar perfeitamente a ferramenta de busca. Relatórios. Aqui eu vou estabelecer privilégios para que o Alejandro ele tenha permissão para a criação de grupos de relatório. Então, essa função aqui, ele permite ao usuário criar, adicionar ou remover grupo de relatórios. Grupos de relatórios são seleções de relatórios determinados. Permite a criação de modelos de relatórios. Essa função ele permite aos usuários criar novos modelos de relatório a partir de outro já existente. Então, por exemplo, você tem um monitor de performance, você quer criar um relatório em cima do monitor de performance. Você pode estar fazendo isso aí sem nenhum problema. Permite a personalização de parâmetros para relatórios padronizados. Essa função permite ao usuário mudar e salvar o parâmetro de relatório padrão. E permite o uso do SQL para rastrear dados. Isso aqui eu não vou deixar marcado. Isso aqui é a função do administrador do sistema, pelo conhecimento. Então, isso aqui eu vou deixar sempre sem marcar. Eu recomendo a todos que deixem isso daqui sem marcar, não dê privilégios para ninguém. Somente o administrador deve ter esse privilégio. E permite a visualização de dados financeiros em relatórios. Isso aqui é outro item também que a gente recomenda que isso daqui é parte financeira, é confidencial. Então, não deve dar privilégios para os funcionários da granja, os usuários do sistema, ficar vendo essa parte financeira. Depois, nós temos aqui o banco de dados. No banco de dados, eu posso permitir ao usuário fazer backup da granja. Nesse caso aqui, seria o usuário sysadmin, eu recomendo que seja ele que faça esse backup, e permite ao usuário restaurar granja. Também eu deixaria somente por conta do sysadmin, que é o administrador da rede. Então, aqui eu vou salvar. Então, o Alejandro tem vários privilégios aqui. Então, aqui eu posso
Aqui eu tenho a opção de apagar. Eu posso, por exemplo, eu criei o Victor aqui por engano. Eu só estava fazendo o teste. Então eu venho aqui e vou simplesmente apagar o nome do Victor. Então sem nenhum problema. E aqui eu posso estar criando o sysadmin, ele me dá a opção de criar o usuário. Então aqui eu vou clicar em nome do usuário, vou colocar aqui, por exemplo, a Natália. Qual a senha da Natália? Essa senha, gente, tem que ter muito cuidado, porque senha é confidencial. Então, a gente recomenda que todo mês, cada usuário altere a sua senha. Por quê? Às vezes você digitou a senha, a sua colega acabou vendo a sua senha, foi lá, quis fazer alguma coisa, quis te prejudicar de alguma maneira, então acabou usando a sua senha para a culpa cair em cima de você. Então faça essa alteração mensalmente e muito cuidado com essa senha. Grave apenas na cabeça e sempre tenha um hábito assim, de informar a senha alfanumérica. Isso facilita para a pessoa, fica muito fácil quando você coloca, por exemplo, data de nascimento, mês e ano. Então sempre coloca uma senha mais complicada que só você vai se lembrar e não anote em lugar nenhum. Então, eu vou colocar aqui uma senha para a Natália. A autenticação do Windows SQL serve? Não. Então, isso aqui você não vai marcar e você simplesmente vai salvar. Então, aqui a configuração está salva para a Natália. Então, a Natália, ela não tem permissão para autenticar o SQL. Então, se der qualquer problema, se houver qualquer problema, o sistema parou, o SQL está parado, quem vai fazer essa autenticação do Windows SQL vai ser o responsável pelo servidor, vai ser o usuário sysadmin. Ele que tem responsabilidade sobre essa administração de contas.